paz e sejam multiplicados todos os dias de vossas vidas. E de maneira muito especial nesse momento, onde nós queremos meditar sobre esse texto há pouco lido, Lucas capítulo 21, versículos 5 a 36, sobre o tema: Você está preparado para a volta do Senhor? Vamos falar um pouco sobre isso. Pode ser, graça. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos no penúltimo domingo do ano da igreja. Semana que vem é o último domingo. E depois começa aquele período maravilhoso do Advento, que prepara para mais um Natal. Onde, quando cantamos aqueles hinos maravilhosos, celebrando o grande presente de Deus para a humanidade, que é Jesus, o Senhor, o Salvador. Quando chega nesse período de final de ano da igreja, as leituras bíblicas, elas também querem nos advertir de que a nossa vida aqui também terá um final. As leituras apontam para o fim, e quando pensamos no fim, nós também lembramos da nossa transitoriedade. Nós estamos apenas de passagem neste mundo. Num de repente qualquer, nós podemos não estar mais aqui. E então, diante das leituras de hoje, a gente tem que se perguntar: como é que eu estou vivendo o meu dia a dia? Estou confiante no Senhor e em suas promessas, ou eu simplesmente não ligo para essas questões espirituais? E é por isso que eu escolhi como tema: se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para se encontrar com Ele nos céus? Eu me preocupo com isso, simplesmente estou vivendo por viver e não me preocupo com o que vem depois desta vida. Ah, pastor, você se fala nisso, mas não deve acontecer logo. Pedro, na sua carta, ele admoesta dizendo: lembram da época do dilúvio? Noé ficou durante 120 anos advertindo aquele povo que viria o dilúvio. Todo aquele tempo em que ele construiu aquele barco gigante, ele dizia: vem. E as pessoas simplesmente não estavam nem aí, nem ligavam, zombavam. E a gente pode até imaginar a gozação quando vinha uma chuva qualquer: e aí, Noé, é isso aí? Então Pedro diz: e quando veio o dilúvio, afogou a todos. Queridos irmãos, nós não sabemos quando será o fim, mas os sinais estão todos aí. E Jesus fala sobre isso no texto de hoje, e o propósito de Jesus é preparar os discípulos para o tempo do fim, que começa com a sua morte e com a sua ressurreição. O texto inicia dizendo que logo depois que Jesus sai do templo, ele estava ali no Monte das Oliveiras, de frente do templo, os discípulos e as pessoas que o acompanhavam estavam extasiadas com aquela grande construção. E o templo era maravilhoso. Tinha muita gente de outros povos, de outras nações, que ia para Jerusalém só para ver o templo. Levou 40 anos para ser feito. Pedras gigantescas, uma estrutura gigantesca. E as pessoas se deslumbravam diante daquela bela estrutura. Então, Jesus olha para tudo aquilo e diz: não vai ficar pedra sobre pedra. E os discípulos se apavoram e dizem: mas como assim? Quando é que isso vai acontecer? E Jesus não responde quando. Ele apenas diz: não se deixe enganar. Vão aparecer vários falsos cristos, vão aparecer várias pessoas dizendo: é agora. Não, acredite. Só que os discípulos agora estão apavorados. O templo vai ser destruído. O que significava o templo?
É preciso a gente lembrar disso. Jerusalém era a capital dos judeus. Era uma grande cidade como outras tantas grandes cidades que havia na época. Só que tinha uma diferença. Jerusalém se tornava importante, se tornava grande por causa do templo. Nas outras cidades da Judéia e Israel havia sinagogas. O que eram sinagogas? Lugar onde se lia o Antigo Testamento, lugar onde se orava, se cantava, lugar onde se aprendia sobre o relacionamento com Deus. Mas a grande diferença do templo é que só ali eram feitos os sacrifícios. Havia centenas de sacerdotes levitas que ali no templo estavam só para receber os cordeiros que eram trazidos para o sacrifício. Esse era o propósito do templo: apontar para o grande sacrifício. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Cada um de vocês, quando comete pecado, deveríamos morrer. Nosso sangue deveria ser derramado. Entretanto, Deus permitiu, desde o início, começando lá com Abel, que o sangue de um animal inocente, que não tem nada a ver com o meu pecado, fosse derramado em meu lugar. E então Deus aceita este sangue inocente no meu lugar e diz: você está perdoado. Assim foi também lá com Isaac, lembra quando Abraão iria sacrificá-lo e Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. E assim todos os sacrifícios apontavam para o grande sacrifício de Jesus. Por isso que quando Jesus vem, João Batista diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito daquela grande estrutura, daquele grande templo, era apontar para Jesus, o grande sacrifício. O Cordeiro que agora estava sendo rejeitado e perseguido. Eles estavam deslumbrados, maravilhados com a estrutura do templo, mas estavam desviados do foco. Não viam sentido no propósito, que era apontar para Jesus. Jesus estava sendo desprezado pelos líderes porque ele não se enquadrava nos padrões do seu mundo. Ele era uma voz dissonante. Não cumpria as regras da sociedade, as regras da religião, e ele vivia o amor de fato e de verdade. E ele estabelece um novo padrão de relacionamento para vivermos essa vida. Será que eu e você seguimos esse padrão? Ou preferimos os padrões do mundo? Onde está esse padrão? Está lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes. O que o mundo diz? Quem o mundo aplaude? Quem recebe as curtidas? Não são os humildes, são os que estão no topo, são os que têm muito dinheiro, são os que vivem de soberba, de arrogância, os que estão lá em cima. Esses são os bem-aventurados. Todo mundo quer ser como eles. Os ídolos do rock, os ídolos da música, os ídolos do futebol, os ídolos da moda. Esses são os bem-aventurados. E Jesus diz: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que choram. O mundo diz que é feio chorar, é feio expor as nossas fraquezas, os nossos medos. A gente precisa ser forte, você pode, você consegue, a força está dentro de ti. E Jesus diz: aqueles que abrem o coração para Deus, que choram, que demonstram sua fraqueza, sua dependência, esses são bem-aventurados. Jesus diz: bem-aventurados os mansos.
Não são aqueles que puxam a fila, aqueles que estão lá na frente, os coaches, aqueles que têm a liderança. Fala o contrário. Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que querem ver a coisa certa. O que o mundo diz? Não, se eu sou de direita, eu tenho que defender quem é de direita. Se eu sou de esquerda, eu tenho que defender quem é de esquerda. Não importa se está errado, é o meu lado que importa. A justiça, o que é certo, o que é errado, isso não importa, isso muda. Jesus diz: bem-aventurados os que são justos, que são corretos, que são verdadeiros diante da lei dele. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são bons, aqueles que são bondosos com os outros. O que o mundo diz? Eu sou eu. O que importa é que a minha luz brilhe. Tudo que eu consegui é graças ao meu esforço. Eu sou mais eu. Soberba, vaidade. E Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que não veem maldade nas coisas, aqueles que não querem passar a perna nos outros, aqueles que não querem se dar bem em cima dos outros, como o mundo ensina. Jesus continua dizendo: bem-aventurados os pacificadores, aqueles que sempre procuram a paz e não causam intriga, fofoca, os mexeritos, sendo mexeriqueiros, mentindo, enganando. E por fim Jesus diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por serem cristãos, por confessarem o meu nome. Você já foi perseguido alguma vez por ser cristão? Em algum momento você já sofreu algum tipo de violência, de preconceito, de discriminação por ser cristão? Ou será que muitas vezes tu prefere ser um agente secreto, não mostra a identidade? Este é um grande problema. Jesus diz que é bem-aventurado aquele que sofre por mostrar a cara, por mostrar a sua identidade e falar de Cristo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem muitos e muitos cristãos sendo assassinados neste exato momento. É só vocês entrarem no site Portas Abertas ou Cristãos, Igreja Perseguida. Centenas, milhares de cristãos estão sendo mortos esse ano, principalmente na Nigéria, também em Angola e Congo. Crianças estão sendo enterradas vivas em valas comuns, simplesmente por fazerem parte de famílias cristãs. Na China, está sendo feita uma ofensiva pelo partido chinês contra as igrejas cristãs. Muitos pastores estão sendo presos. Ah, pastor, aqui no Brasil é tranquilo. Será que é? Ou será que nós não mostramos a nossa identidade? Seus amigos, seus colegas sabem que você é cristão, que você pertence à igreja? Experimente uma vez numa universidade federal falar para os seus amigos o seguinte: eu sou cristão e eu sigo a cultura judaico-cristã. Faça isso. Você testemunha a sua fé? Você está pronto para a volta de Jesus e para prestar contas da sua vida? Jesus disse: aquele que me testemunhar diante dos homens, eu vou defendê-lo diante de Deus. Aquele que tiver vergonha do meu nome, não vou defendê-lo. Em Apocalipse está escrito: ou você é quente ou frio. Deus não aceita o morno. Aquele cristão que faz de conta que só é cristão dentro da igreja. O tempo está passando. Os sinais dos quais Jesus fala na segunda parte, que são os sinais que antecedem o fim do mundo, todos estão aí. Guerras, epidemias, terror, o amor se esfriando de quase todos, os cataclismas da natureza. Eu estive no sul semana passada. No ano passado, vocês lembram, deu aquela enchente
que inundou cidades, levou pontes, casas, matou muita gente. Em vários e vários lugares ainda estão reconstruindo o que a natureza destruiu. Semana passada foi aqui no Paraná, Caçubi. Ano passado no Rio Grande do Sul, agora no Paraná. Quem sabe chega aqui, a gente não quer que chegue, mas pode chegar. Um furacão de mais de 250 km por hora devastou várias cidades no Paraná. De maneira toda especial, uma cidadezinha chamada Rio Bonito, onde eu achei interessante uma quadra toda, totalmente destruída, e só havia uma casinha de madeira em pé. E o casal de velhinhos que mora lá foi entrevistado. E eles disseram, todo mundo corria, gritava, berrava, e a gente viu o que estava acontecendo, nós entramos, fechamos a porta, ajoelhamos e começamos a orar e a cantar. A única casa que ficou em pé. Acaso? Coincidência? Jesus disse no texto de hoje, fiquem firmes e vocês serão salvos, permaneçam na minha palavra. Como diz o escritor bíblico, não vos conformeis com este século. Digam não aos modismos, ao progressismo, ao liberalismo, que tanto é pregado e ensinado por aí. Pecado continua sendo pecado. Embora o mundo diga o tempo todo que cada um tem sua verdade, cada um pode ser o que quiser, Deus diz não. A gente gosta muito daquela história daquela mulher que foi pega em adultério, que ia ser apedrejada, né? E a gente gosta porque quando os seus algozes iam apedrejá-la, Jesus disse, aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E todo mundo, começando pelos mais velhos, começa a largar as pedras. E então Jesus levanta, ele está escrevendo no chão. E diz, cadê os teus acusadores? Eles não te acusam? Eu também não. Jesus viu o arrependimento sincero no coração daquela mulher, o medo, o desespero. E a gente muitas vezes quer que a história termine aqui, mas não termine aqui. Jesus diz, olha para ela e diz agora, vá e não peques mais. Pecado é pecado. Por isso Jesus disse no texto de hoje, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Estamos levando a sério isso? O que fazer nesse tempo de espera, nesse tempo antes do fim, antes do recomeço? Jesus, no texto de hoje, responde. Ele fala três coisas. Ele diz, ore, vigie, testemunhe. E o apóstolo Paulo, no texto que acabamos de ouvir, Tessalonicenses, fala mais uma coisa. Vocês prestaram atenção, o apóstolo Paulo fala 4 vezes, trabalhe, trabalhe, trabalhe. E aí ele diz, quem não quer trabalhar, que também não coma. Ele diz, tem muita gente dizendo, não, já que o fim do mundo vem, hoje eu vou comer aqui, hoje eu vou comer ali, eu preciso trabalhar. Hoje tem muita gente que não quer trabalhar, quer viver na dependência de outros ou do governo, e não quer trabalhar. Esquece que quando Deus criou Adão e Eva, a primeira coisa que ele disse, agora cultive. Cultive a terra. Ali estava o agro. Trabalhe. Então, o que fazer quando o dia não chega? Ore, vigie, testemunhe e trabalhe. Eu quero destacar 4 versículos para que todos vocês reflitam, que Jesus disse no texto de Lucas 21. Versículo 13, ele diz assim, e isto vos acontecerá para que vocês deem testemunho. Guerras, epidemias, terremotos, perseguições, é a oportunidade de testemunhar, não de ter medo, de se assustar, mas de dizer, eu confio que Deus vai cuidar de mim. Eu creio que Ele vai me ajudar, que Ele vai me proteger. E se Ele me levar, eu creio que estarei com Ele.
porque eu sou cristão. Versículo 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E aí a gente lembra do que falou em Apocalipse. Ser fiel até a morte, você perseverar. A herança eterna. Somos perseverantes? Persistimos na fé? Ou muitas vezes, hoje não vou orar, hoje não vou ler a Bíblia, hoje para ir no culto eu estou muito cansado, hoje na hora do estudo bíblico tem uma novela, tem algo diferente para fazer, e a gente vai esmorecendo, enquanto Jesus diz, na perseverança vocês vão ganhar a alma de vocês. Versículo 28. A vossa redenção se aproxima, não tenham medo, ergam a cabeça, exultai, se alegrem. A gente se agarra demais às coisas terrenas, aos amigos, à família, ao trabalho. A gente não quer ir. A gente não quer que seja agora o momento do meu nome lá na lista de chamada de Deus. Mas Jesus disse, alegre quando for. Por quê? Porque vocês não vão mais estar nesse mundo cheio de caos, de raiva, de inveja, de pecado, de maldade. Vocês serão perfeitos como eu sou perfeito, num mundo onde não haverá milagre, nem pecado, porque tudo serão coisas passadas. No versículo 35, Jesus então finaliza dizendo, vigiai e orai. Não vos deixeis sobrecarregar por orgias e embriaguez e preocupações deste mundo. O que o mundo se preocupa? Sucesso, prosperidade, poder, vaidade, dinheiro. Trabalhar, ganhar, gastar. Será que muitas vezes nós não somos assim também? Nós possamos sempre trabalhar sem perder a perspectiva da eternidade, como disse o apóstolo Paulo, orando, vigiando, testemunhando. Deus não chamou ninguém para ser agente secreto, Ele nos deixou aqui para falarmos da nossa fé. São reflexões que sempre de novo precisamos fazer, mas principalmente quando chega de novo mais uma vez o final do ano, mais uma vez o final de mais um ciclo da nossa vida. Estamos mais próximos da prestação de conta do que estivemos ontem. Não é só virar uma folhinha no calendário, é olhar para trás, avaliar, analisar como foi o ano que passou e então ver onde eu posso melhorar, orando, vigiando, testemunhando, trabalhando. Estamos preparados? E se o dia for hoje, para qual lado iremos? Se fosse por nós, estaríamos todos perdidos e condenados por causa da nossa maldade, do nosso pecado. Mas nós podemos enfrentar o julgamento sem medo, porque Jesus sofreu na cruz do Calvário o castigo que era nosso. Ele é o sacrifício. O tempo apontava para Ele. Como Ele veio, não tinha mais finalidade. Existia o tempo para fazer sacrifícios. Agora, Jesus deixou sua igreja, não para fazer o sacrifício, mas para virmos aqui, recebermos, sempre de novo, o sacrifício, o perdão dos pecados, através da palavra da absolvição, da Santa Ceia, do batismo. Porque com perdão nós temos vida e temos salvação. E enquanto Ele não vier, fiquemos firmes de cabeça erguida, testemunhando, na certeza de que um dia moraremos com Ele no novo céu e na nova terra, se permanecermos fiéis na Sua palavra. Que assim seja. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus e Salvador, que excede o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes firmes na Sua palavra,
porque passará o céu e a terra, mas a palavra dele não passa. Amém.